Acredito que o universo tem a sua maneira de equilibrar as coisas e as suas leis quando estão viradas do avesso. O momento que vivemos, cheio de anomalias e paradoxos, dá que pensar. Numa altura em que as alterações climáticas causadas por desastres ambientais chegaram a níveis preocupantes, primeiro a China e depois tantos outros países vêem-se obrigados ao bloqueio. A economia colapsa, mas a poluição diminui consideravelmente. O ar melhora, usam-se máscaras, mas respira-se. No momento histórico em que algumas ideologias e políticas discriminatórias com fortes referências a um passado mesquinho estão a reativar-se em todo o planeta, chega um vírus que nos faz perceber que, num instante, podemos ser nós os discriminados, os segregados, os bloqueados na fronteira, os portadores de doenças. Mesmo que não tenhamos culpa disso, mesmo que sejamos brancos, ocidentais e viajemos em classe executiva. Numa sociedade fundada na produtividade e no consumo, em que todos nós corremos 14 horas por dia na direção não se sabe muito bem de quê, sem sábados nem domingos, sem feriados no calendário, de repente chegam o parem. Fechados em casa, dias e dias, a fazer contas com o tempo do qual perdemos o valor. Será que ainda sabemos o que fazer com ele? Numa altura em que o acompanhamento do crescimento dos filhos é por força das circunstâncias confiada a outras figuras e instituições, o vírus fecha as escolas e obriga a encontrar outras soluções, a juntar a mãe e o pai com as crianças, obriga a refazer a família. Numa dimensão em que as relações, a comunicação, a sociabilidade se processam principalmente no não-espaço do virtual, das redes sociais, dando-lhe uma ilusão de proximidade, o vírus tolhe-nos a verdadeira proximidade, a real. Que ninguém se toque, nada de beijos, nada de abraços, tudo à distância, na frieza do não-contacto. Até que ponto dávamos por adquiridos estes gestos e o seu significado? Numa altura em que pensar no próprio umbigo se tornou regra, o vírus envia uma mensagem clara. A única saída possível é através da reciprocidade, do sentido de pertença, da comunidade, do sentimento de fazer parte de algo maior, de que cuidamos e que pode cuidar de nós. A responsabilidade partilhada, o sentir de que nas nossas ações depende não apenas o nosso destino, mas o de todos o que nos rodeiam, e que dependemos das deles. Por isso, deixemos de caças às bruxas, de perguntar de quem é a culpa ou porque é que tudo isto aconteceu, e perguntemos antes o que podemos aprender com isto. Creio que temos todos muito que refletir e fazer, porque para com o universo e as suas leis, evidentemente, temos todos uma grande dívida.